Olá, vamos falar de South by Southwest. Todo ano eu vou para o South by Southwest e em eventos como esse eu sou super CDF, vou cedo para palestra, faço meus bullet points, que eu faço bullet point de tudo nessa vida. E aí eu tava caminhando ali na conversa de corredor com uma amiga minha, inclusive maravilhosa, Vanessa da White Rabbit, e ela falou: Mo, o que você faz com todo esse conteúdo? Você faz conteúdo depois disso? E eu não faço, né, gente? Sempre guardo pra mim, egoisticamente, claro, mostro ali pro meu time da Mimo, mas resolvi fazer de uma maneira muito simples aqui, porque aquela coisa a gente programa muito, organiza muito, não faz. Então vou fazer aqui pra vocês, ó, o meu recap do que foi o South by Southwest esse ano, com os meus notes aqui. Vou só fechar meu WhatsApp que tá pitando, mas vou lembrando o que foi as palestras principais pra mim e vou contando um pouquinho pra vocês, porque acho que pelo menos eu consigo trazer realmente um pouquinho desse universo tão maravilhoso, que é o South by Southwest, tão diferente, de uma maneira mais concisa. Porque perfeito, gente, não existe, né? Eu sou perfeccionista, mas é realmente feito é melhor que perfeito, é a frase da minha vida e vai ser assim que vai ser esse vídeo. Então vamos lá. Vou falar aqui primeiro de um talk que eu acho que muita gente viu, que foi uma palestra que teve a Meghan Markle, teve a Brooke Shields, uma jornalista maravilhosa que eu não conhecia, chamada Katie Curry, que foi a Today Show da NBC. E foi um talk que, assim, eu acho que muita gente foi lá pra ver a Meghan, mas pra mim acabou me surpreendendo muito conhecer a Brooke Shields, a história da Brooke Shields e também essa jornalista que é a Katie Curry. Foi um talk sobre realmente como quebrar barreiras, sendo uma mulher, como construir o diferente. E eu gostei porque eu achei a Brooke Shields primeiro muito humana ali, muito transparente, contando a história da vida dela como ela é. Então a Meghan Markle contou que quando ela tinha 11 anos, ela estava ali assistindo um comercial da Procter & Gamble, ela viu algo que ela não gostou, que realmente tinha um comercial que falava que as mulheres tinham que ficar na cozinha, e com 11 anos ela escreveu uma carta e mandou para a Procter, que mudou o comercial. E falando sobre isso, a Brooks pegou o gancho, e foi engraçado que elas pareciam que tinham um script ali, mas a Brooke Shields também estava muito no ao vivo, e foi muito bom isso, né, que ela quebrou totalmente o script ali, trazendo os inputs dela. Isso aproxima as pessoas, né? Eu acho que isso numa palestra, realmente a gente gosta de ver a verdade, gosta de ver as pessoas como elas são. E ela brincou e trouxe uma coisa muito séria, que ela falou: nossa, eu com 11 anos estava playing uma prostitute. Ela fez um papel de uma prostituta com 11 anos, né? Olha que sério, né? Ela começou a falar sobre todos os papéis que ela fez na vida dela, que foram muito sexualizados. E como isso hoje, ela tenta mudar para as filhas dela, que hoje tem 13, né, 14 anos. Então foi muito bacana. E nessa conversa entrou também a Katie Curry, que é essa ela é jornalista, mas ela era antes do Today Show. E ela contou que quando ela foi entrar no Today Show era ela e o outro co-host, que era homem. E ela falou: olha, eu não vou entrar se não tiver tudo igual. E foi numa época, gente, que não tinha nada igual, né? Hoje ainda não tem, então assim, ela realmente falou: eu não entro se eu não tiver 50-50, se eu não tiver entrevistas com presidentes também e tal. E ela conseguiu ali naquela época fazer um 51-49, tá? Não foi um 50-50, mas ela conseguiu uma média boa pra época. E foi muito bacana, porque ela contou como isso, né, na visão dela, já mudou muita coisa ali no mercado, como que ela sabe que ela inspirou outras jornalistas mulheres que, poxa, olha, ela também pode entrevistar um presidente, sabe? Então foi muito bonito ver esse talk todo. O South by, ele vai disso, gente, ele vai de empoderamento feminino e inovação para a NASA. E eu gosto disso no South by, tá? Então eu vou literalmente pra ver algumas coisas que a gente sabe que vão ser, né, bons talks de tendência, alguns talks diferentes, AI, né, vamos conhecer um pouco mais sobre o que está acontecendo com AI, mas eu também vou ver a NASA, vou ver o cara que está falando de cruzar DNA de mamute, enfim, então é um pouco disso que eu vou trazer aqui. Nesse talk da NASA que eu vi, foi um talk mais focado em projetos que o South by Southwest faz junto com a NASA, que é muito legal. Então são startups que vão lá e inscrevem seus projetos através do South by Southwest para serem impulsionados pela NASA. E uma dessas empresas chama Icon. Depois eu vou colocar todos esses nomes aqui para vocês. Icon é uma empresa que tem que ser acompanhada, gente. É sensacional o trabalho que eles estão fazendo. Eu já tinha visto isso no Singularity. Basicamente, eles constroem paredes, tá? Com impressoras 3D gigantescas. E eles já começaram fazendo um projeto de casas. E em Austin ficou muito conhecido, uma casa super descolada. Depois, se vocês derem um Google, vocês vão achar. Só que aí ele começou a olhar nesse projeto, nesse desafio que tinha da NASA ali com o South by, que era construir paredes, mas num solo com as condições marcianas, ou seja, construir parede em Marte. E quando a gente chega lá, como é que a gente vai levar tudo? A gente não pode levar, a gente tem que construir lá. Então,
quais são as condições climáticas, qual é a condição de pressão, como é que é o solo para realmente construir isso do zero em Marte. E eles têm já isso, tá, gente? Então, assim, quando a gente for para Marte, já teremos paredes, já teremos realmente casas, porque ele conseguiu chegar lá. É muito legal, chama ICON, Icon, vale super acompanhar. E ele começou construindo casa e hoje já tem esse material pronto, tá? Martian Proof, que pode funcionar para Marte. Fui nessa palestra que eu falei pra vocês do Mamute. Essa é uma palestra da Colossal, que tem todo ano, tá? Lá no South By, eu já acompanho, meu segundo ano acompanhando. E basicamente é muito louco, tá, gente? Eu não tenho minha opinião formada ainda sobre, mas eu gosto de acompanhar, porque eu acho muito diferente mesmo. Ele cruza DNA de mamute com DNA de elefante pra ressuscitar os mamutes. Aí você fala, nossa, né? O cara tá plain Deus, né? Será que ele tem essa autonomia, né, para decidir quem volta, né, e por que realmente o mamute deveria voltar, por que não, sei lá, uma outra espécie que entrou em extinção, por que não os dinossauros, que foi justamente a discussão desse talk. E ele conta primeiro o porquê do mamute, eu já tinha visto isso em outro talk, mas tem um pensamento muito importante que ele constrói dentro da cadeia animal e do ecossistema, até o aquecimento global, sobre a pegada do mamute, como isso realmente representa pra gente, pra nós seres humanos, inclusive como um todo, que é super interessante. Ele traz também que os mamutes vão voltar, tá, gente? Isso é um dado importante de trazer. Ah, vai existir mamute novamente? Vai. Ele colocou isso para 2028 e a gente vai seguir acompanhando lá na palestra dele, mas ele já foi, inclusive, ele já tem investimento de 200 milhões de dólares apenas nesse projeto do mamute, tá? A Colossal é muito grande, eles fazem muitas coisas, é um trabalho muito legal para não extinção, né, de vários animais que estão ameaçados, junto com zoológicos, junto com institutos. E esse foi o talk realmente, e foi um talk interessante porque ele comentava assim, tá, por que o mamute, por que não um dinossauro? Aí no talk do ano passado, um jornalista do TechCrunch falou, e por que não um Pokémon, né? Então, claro que é algo que até dá medo, né, a gente pensar, nossa, mas a cadeia e a evolução da cadeia tem um porquê, né? E a gente tem essa evolução natural. Mas eu acho que faz muito sentido vocês olharem porque é Colossal, o que eles estão fazendo, porque existe um trabalho muito grande quando a gente olha para DNA e evolução de DNA, para a prevenção de doenças, para a prevenção de câncer. Existe já um bebê na China que nasceu com esse crossing resistente a HIV. Então, é um trabalho que vai além desse assunto, que é um assunto meio que chamariz para a palestra, mas realmente ele entra em evoluções importantes também para a humanidade. Depois disso eu fui ver, não tá na ordem na verdade, mas também fui ver uma palestra sobre AI e Carbon Footprint, que eu gostei muito. Tinha muita palestra sobre inteligência artificial, mas uma que eu adorei foi essa que ele contou assim, legal, todo mundo já está interagindo com a AI está começando realmente a crescer muito rápido, mas esse pode ser um problema, porque enquanto os engines de busca hoje com o Google gastam X de energia, quando a gente fala de AI, eles gastam X vezes 45. E aí a gente começa a entrar numa questão de, legal, você realmente precisa fazer uma mídia super personalizada para cada pessoa, para cada microcluster, ou de repente se você não se personalizasse tanto, se fizesse isso metade do que você ia fazer, você já ia atingir seu target, quando a gente fala de marketing, né? Então ele começa a trazer algumas questões da gente usar isso de uma maneira muito irresponsável agora, que realmente vai acabar gastando cada vez mais, essa pegada de carbono é cada vez maior, né? Então foi um toque muito legal de conscientização da utilização da inteligência artificial. E aí ele fala, poxa, todo e-commerce de fashion é igual, de beleza é igual, todos nós nos copiamos todos os dias, né? O que o AI faz de diferente é que ele copia o que dá certo. Então você não precisa necessariamente ir para esse micro do micro. Você pode colocar padrões ali, tem uma maneira de você construir o AI para que ele funcione para você e não gaste uma pegada muito grande. Também trouxe AI para a cura do câncer, trouxe algumas ideias de livros legais que posso colocar aqui para vocês, como esse livro do Neil Stephenson. Esse projeto de câncer é muito legal, chama AI Skin 360, tá? Se vocês quiserem pesquisar. Para fechar, um outro talk de AI que eu achei que foi muito, muito legal. É um talk do Peter Deng, que é hoje o cara de produto do ChatGPT, com um cara que foi um show à parte, gente, que é um jornalista que também já foi TechCrunch, hoje ele trabalha com VC, tá? Ele é do Signal Fire VC, chama Joss Constantine. Todos esses nomes, o que eu acho mais legal do South By é depois eu olhar quais são os nomes de pessoas que eu vou seguir agora no LinkedIn, que eu vou começar a acompanhar, que são pessoas muito interessantes, assim. Tem muita gente também que a gente vai acompanhar no South By, que você sai mind blown, assim, pela primeira vez,
e que de repente alguém fala pra você, nossa, a pessoa palestra aqui todo ano e você não sabia. Eu já vou contar que eu tenho uma dessa. Mas falando desse talk especificamente, eu gostei de um paralelo que o Peter Deng fez no começo com as crianças, o AI e as crianças. Ele fala que, cara, a criança é pura, né? Ela nasce e aí, quando ela começa a falar, ela quer entender o mundo. E ela pergunta sobre tudo. Ela pergunta o quê, por quê, aonde, quando. E quando a gente vai crescendo, a gente começa a aprender o que é a verdade de cada coisa. Na escola a gente aprende o que é matemática, a gente aprende o que é exata, a gente aprende o que é isso, o que é aquilo. Então, ele conta muito que, o que na minha visão eu entendi como a gente para de perguntar, né? A gente parou de perguntar, a gente parou de fazer as perguntas, né? Foi assim que eu absorvi essa visão dele. E a AI continua perguntando. Então, por isso que ela é, obviamente, muito mais evoluído ali que a gente. Obviamente, nesse raciocínio, quantas sinapses a gente consegue fazer, quantas perguntas o AI consegue fazer por milissegundos, é muito maior. Então, a gente entende ali essa potência. Aí, dentro dos meus pontos aqui, eu coloquei também que a AI, ela, claro, vai preenchendo esses gaps que a gente não preenche. Ele deu um exemplo para ele, né, que, poxa, ele começou a ler Shakespeare com AI. Ele fala muito que ele gostaria, né, que os filhos dele não têm acesso a nada hoje, tem filhos pequenos, mas o John Constantine perguntou para ele, quando eles puderem ter acesso aí às tecnologias, o que eles vão ver primeiro? Google, Instagram ou vão ver o ChatGPT? Ele falou ChatGPT, porque eu acho que o meu filho menor já começou a programar de uma maneira ali, né, mas uma maneira inicial, ali plugando o azul com o azul escuro, enfim, fazendo ali uma robóticazinha inicial. E ele fala que ele gostaria que eles usassem isso para potencializar, enfim, começarem a programar até antes de falar, né, que é uma coisa que eles já estão nesse caminho. AI consegue fazer uma task em 20 minutos que o ser humano faria em 4 horas, né, então é um paralelo importante. Ele fala também que não é que eles estão fazendo AI e deixando esse development, esse desenvolvimento dentro de laboratório. Eles estão fazendo isso e testando no real world. Que é o que, gente, óbvio, vamos falar aqui da maior polêmica do AI, é o que hoje dá o maior medo nas pessoas, né? Quantos empregos vão deixar de existir, né? O quanto que essa evolução rápida também vai acabar ali com muitas famílias, né? Muitos empregos que existem. E ele coloca que ele acredita no meio do caminho, que é um training, né? Um treinamento ali junto com essa crescente para a gente conseguir adequar nesse gap. Tava tendo em paralelo à palestra dele um protesto, tá, gente, de designers, porque hoje você faz tudo com AI, né? Hoje você faz artes, você faz textos, enfim, os designers realmente, enfim, precisam eu não sei se repaginar, porque eu realmente sou a favor de usar isso para se potencializar. E eu acho que a mudança já está aqui. Não é que o AI está chegando e de repente se eu fizer um protesto isso vai acabar. Na minha visão é uma briga meio Uber táxi, sabe? Então assim, já está aqui. O que você vai fazer com isso? Então assim, é menos sobre o protesto. É você abraçar e entender como você vai se tornar um profissional diferenciado. Tendo isso em mente, que já chegou e que realmente veio para ficar. E pra mim isso é meio básico, assim, eu acho que obviamente tem muitas mudanças no mundo e eu não sou a designer para me colocar nesse lugar de fala, mas uma vez que eu entendo que a vida da pessoa é otimizada, né? História do Uber Táxi, poxa, eu tenho um carro na minha porta a hora que eu quiser, chamando num app. Enquanto eu tenho ali todo um trabalho de uma agência que vai falar e dinheiro é mais caro, então tudo que facilita processos não tem muita volta, né, gente? Agora é entender como você potencializa a sua vida. Eu tenho até uma história interessante para trazer aqui. Eu uso já o ChatGPT, eu uso para fazer textos, uso também imagens e uso para fazer e-mails, então eu uso ele a meu favor e cada vez mais eu uso mais. Então cada vez eu entendo também que ele tá me conhecendo melhor e que eu tô também melhorando a minha maneira ali de manipular ele, né, de colocar o meu melhor prompt. E eu fui ser a cerimonialista de um casamento de grandes amigos meus ano passado. Eu falei, meu Deus, como é que é um roteiro de um casamento? Eu sou roteirista, já fui roteirista de cinema, né? Eu falei, como é que eu escrevo um roteiro de um casamento? E aí eu usei o ChatGPT e coloquei como fazer um roteiro de um casamento e aí com um briefing bem detalhado, tá? Então prompt é tudo, gente. O que você coloca ali é tudo para você ter o melhor outcome possível. Então eu coloquei que era um casamento no exterior, com pessoas de todos os lugares do mundo, coloquei uma identificação com os noivos e no fim, obviamente, né, gente, eu editei em cima, mas a cerne, o script daquele casamento ele me trouxe. Ele falou, olha, você vai começar, é importante que você se apresente, conte
é como você tá feliz das pessoas, que você aproxima a audiência. Depois você vai contar a história dos noivos. Depois, aí eu trouxe uma brincadeira, na verdade, que eu aprendi com meu cunhado, que ele fez no meu casamento. Enfim, então eu fui mesclando ali, mas quem me deu a coluna vertebral da história foi o ChatGPT. Teve até um poema que foi criado pelo ChatGPT que eu recitei. Eu não sei se os noivos sabiam disso até agora. Mas também me traz uma questão importante que foi falada nesse talk, que é... o Joss Constantine falou assim, legal... E o quanto as pessoas precisam saber ou não que algo foi feito através de AI. E aí ele conta, legal, um pitch deck, uma apresentação de uma empresa, um e-mail, de repente tanto faz, e as pessoas não vão se importar se foi feito com AI ou não. Mas o poema da minha esposa, por isso que eu lembrei do poema, cara, isso acho que eu gostaria de saber que foi ela. E ele trouxe políticos, discursos de política, textos e tudo mais. É importante a gente saber, né? E ele trouxe, eu gostaria que hoje a gente colocasse aqui que tudo que é feito com AI vai ser oficialmente, como é o ads lá, o publi, né? Que a gente tem que colocar que é publi no Instagram, a gente vai colocar que é powered by AI. Eu achei interessante a provocação dele, eu acho que vale a nossa ponderação e ética, né? Em que momento que a gente precisa falar realmente que foi feito com AI ou não. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode ter no começo, pode extrapolar com o tempo, então de repente vai haver uma regulamentação um dia, mas eu acho que cabe a nós, hoje em dia, que utilizamos o ChatGPT, entender quando a gente vai falar que tem ele ou não. Eu achei muito interessante isso. Os meus principais takeaways foram esses, e aí para fechar, tive a sorte de entrar na palestra da Nancy Harwood, meu amigo Rodrigo Maroni, que me levou ali no último dia que eu tava lá. E, gente, ela é maravilhosa. Foi a única palestra que eu vi que foi um keynote. Porque quando você escreve keynote, é uma apresentação. Eu adoro keynote porque eu acho que, assim, painel é bacana, é ótimo. Painel com 2 pessoas, como esse, que é um moderador e uma pessoa, é uma entrevista. Perfeito. Agora você um painel com 4 pessoas, como foi o primeiro da Megan com a Brooke Shields. Cara, ninguém consegue aprofundar. Você tem ali 1 hora, 40 minutos, dependendo do evento, até tem eventos que você tem 25 minutos e tem painel com 4 pessoas. Eu que participo também apresentando, você fala oi, tudo bem, acabou, você não aprofunda no assunto que você vai. Então minha dica também para quem vai assistir eventos é não ir assistir eventos em painéis com, gente, mais de 2 pessoas, 3 já fica ruim. 4, pelo amor de Deus. Então eu sempre tento privilegiar keynotes, que são apresentações de uma pessoa só. Porque ela vai deep down, ela vai entrar mais profundamente naquele conteúdo. Ou seja, eu vou sair de lá com algo para levar para casa, eu não vou ficar só no talk, eu vou sair de lá com um doing, com uma aplicação prática. E foi isso que aconteceu nesse talk da Nancy Harwood, que é da HBT Marketing. Quem não conhece, vou colocar também o nome para vocês seguirem ela. A Nancy fez esse talk de 1 hora, que foi incrível, inclusive uma mulher maravilhosa, super presença de palco, não parou de falar um segundo, ela colocou provavelmente uns 100 slides na nossa cara ali, e eu tirei foto de todos, porque essa palestra não era gravada, eu também posso colocar, e ela trouxe uma visão totalmente oposta ao que a gente aprende no marketing. Eu até ouvi que, esse talk era mesmo para marqueteiro. Gente, esse talk foi o oposto do que a gente aprendeu a nossa vida inteira no marketing. Por quê? Ela falou, nós seres humanos, a gente veio do homem da caverna, né? E o homem da caverna, ele acordava na caverna, ele ia, caçava e voltava. Ele ia, caçava e voltava. E ele, se mudava uma pedra dentro da caverna dele, era uma ameaça de vida, porque entrou um bicho lá, ou seja, né, ele pode morrer. Isso meio que foi hardwired na nossa cabeça até hoje. A gente não gosta de mudança. Vou fazer um parênteses porque eu adoro, tá? Então acho que eu passei nessa fila, mas depois eu conto como é que eu lido com mudança. Mas ele conta que o ser humano, ele não pensa, ele reage, ela conta. E por isso a gente deve inverter todo o nosso processo que a gente aprendeu até hoje de marketing. Então ela fala assim, você vai vender um produto, fala para o seu cliente, não compre este produto. Quando você fala não compre, minimamente a gente já fica meio instigado, né? Pô, não compra por quê? E aí ela começa assim, e eu comecei a vir de uma trajetória também que eu construí de storytelling, outros talks que eu dei, que era assim, como é que era o marketing antes? A gente veio de uma época, quem é da minha idade aqui, do compre batom, ou seja, olha isso, pra gente ir do compre batom, pra não compre. E aí quando ela falou do não compre, eu me lembrei de algumas marcas que já tem essa pegada. Por exemplo, Hermès.
Hermès, você não consegue entrar na loja da Hermès e comprar uma bolsa que custa 100 mil reais. Cara, olha isso. Olha o quanto eles conseguiram construir um FOMO em volta de um produto que não é comprável, que as pessoas compram em second hand, em segunda mão, também por este valor. Olha a escassez que eles construíram dentro disso, né? E caminha muito dentro dessa construção, desse storytelling que ela fez. E ela traz assim, aí eu também fiquei pensando no que eu faço hoje na Mimo, quando a gente constrói as pré-vendas. Pré-venda é para pouca gente, é exclusivo, então é a gente construir de uma maneira que as pessoas vão reagir. Olha que interessante. E aí ela fala, né? Não tenha medo de mostrar algo negativo sobre o seu produto. E ela começa a mostrar exemplos de produtos que são, por exemplo, um remédio. O gosto é ruim, mas funciona. Aí tinha um outro que era um leite. Taste like shit. Tem gosto de merda o meu leite, mas é muito, muito bom para sua saúde. E eu comecei a trazer também pro meu universo da Mimo, porque fazer uma live e-commerce é muito novo e dá trabalho. E a coisa que a gente mais ouve é dar trabalho, mas vende muito mais, vende 30 vezes mais. Eu falei, nossa, eu vou mudar meu pitch deck inteiro agora. Porque é sobre isso, é sobre a gente trazer a realidade, a verdade e as dores, mas claro, também trazer o que você ganha com isso e trazer isso na frente. Quando você traz isso na frente, você se coloca num lugar vulnerável, você aproxima. Que é a mesma coisa que o ChatGPT me ensinou a fazer com as pessoas, que é a mesma coisa que a Brooke Shields fez lá na frente quando ela começou a trazer a verdade. As pessoas gostam da verdade, elas gostam de entender a vulnerabilidade do outro, porque isso aproxima. É muito interessante. Isso é a minha leitura também, então tô trazendo a minha leitura em cima das palestras, mas eu acho que é legal isso. Ela fala, vende muito para depois vender pequeno. O que é isso? Então ela deu exemplos de uma empresa de computadores em escala que virou para outra empresa e falou, vamos trocar todos os computadores da sua empresa por esse, que tem uma velocidade maior, que a câmera é isso, que não sei o que, não. E aí a pessoa falou, não, todos os computadores é um pouco difícil. Então tá bom, vamos começar pela área de RH. Então você vende algo muito macro, muito grande, para depois você entrar e conseguir vender algo pequeno. No mundo startupeiro, fazendo meu paralelo aqui também, tem um framework que se chama Land and Expand, que é uma coisa que a gente também faz muito aqui na Mimo. Então eu vou vender primeiro um plano menor, eu vou dar um proof of concept, vou vender um pacotinho menor para o cliente entrar, ele vai conhecer, você entrega um serviço bom e depois você expande. Então também é uma estratégia muito boa, que a gente já usa e sabe que funciona. E aí ela conta que dentro desse nosso comportamento, toda essa construção e storytelling vale para tudo. Então ela fala de precificação, ela fala da maneira como você constrói um texto. É muito legal, gente. Ela fala de e-mails que é importante você escrever errado. Aí você fala, meu Deus, escrever errado no marketing, como assim? Aí ela dá exemplos. O que você precisa para sua inner peace of mind. Inner peace. Inner peace é paz interna. Só que ela escreve inner peace de peça interna. E aí chama a sua atenção, você fala, meu Deus, a Uniqlo errou a head de um e-mail. Você entra no e-mail, você entende que ela tá te vendendo a regatinha que vai dentro de uma blusa maior. Enfim, gente, então essas foram os meus talks principais. Eu acho que o meu principal takeaway do South by Southwest, ele até caminhou um pouco perto do que eu vi ali na NRF também, que eu fui na NRF no começo do ano, onde se falou muito de content commerce, de trazer conteúdo de uma maneira recorrente para o e-commerce das marcas, de humanizar as compras digitais. Teve muito AI na NRF também, teve muito sobre como a gente precisa mudar o storytelling hoje. As pessoas, elas são, né, de uma maneira reativas, mas elas também estudam mais, então a gente também não pode duvidar que as pessoas não vão fazer um double check no que você está entregando, então produto acima de tudo tem que ser bom. É isso, eu fiz o meu super wrap-up aqui, ficou em 24 minutos, ficou até um pouco longo, mas eu vou colocar os textos aqui para vocês conseguirem também ir digerindo esse conteúdo.